Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Pote Gol, nosso podcast do Campeonato Potiguar. E vamos falar da final do primeiro turno, que já tem campeão, que já tem dono. O América conquistou o título pra cima do BCzão do Povão. O Mecão foi lá e creu, nos pênaltis, bateu o ABC pelo placar de 4-2 nas penalidades e conquistou esse título do primeiro turno. Tem torcedor alvinegro pé da vida, irado com o ABC e pela postura do time do Rafael Lacerda, e já tem torcedor americano acreditando um pouco mais no seu time para a temporada 2024. E para bater esse papo com a gente, para você também ficar por dentro e conhecer mais do trabalho do nosso Diego Dantas, a voz do Campeonato Potiguar na tela da Band, ele tá do nosso lado. Ô Diegão, irmão, seja bem-vindo ao nosso Pote Gol. É isso aí, Luiz. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Pote Gol. Prazer enorme para voltar aqui neste programa. Estive na primeira edição, Isso. E agora voltando para falar sobre a decisão do primeiro turno, que já começa a desenhar um pouco sobre como deve terminar esse campeonato. Eu tava mais cedo, a gente tava falando no jogo aberto e conversando com o Malik, e a primeira coisa que eu falei pro Malik, você esperava um jogo tão ruim? Olha... E tu, Diego Dantas, esperava um jogo tão ruim? Olha, eu acompanho a ABC e a América, eu estava até conversando com um amigo ontem no estádio, desde... Eu tenho 34, vou fazer 35. Então, pelo menos aí uns 28 anos. Eu comecei com 5, 6 anos ao estádio, ao Machadão. Isso. E pouca gente acredita nisso. O pessoal pensa até que eu conto isso para não dizer que eu torço por A ou B, né? Que todo mundo tem... Você torce para ABC, torce para América. Tem muito isso. Sempre tem essa resenha. E as pessoas acham que eu conto essa história por conta disso, mas não é. É a pura verdade. Lá na minha casa, você conhece meu pai? O velho Paulo Cabeça. Velho Cabeça, hein? Pra cá esse choppzinho, pai. Depois que acabar essa correria... Ele tem uma raiva de chopp danada. Não, mas ele bebe a cerveja, eu vou no chopp. Ele tem raiva, ele bebe pouco chopp. Uns 100, um negócio. Aí, enfim... eu sei que meu pai é ABCdista fanático. Então eu já ia com 5, 6 anos ao Machadão com meu pai ver os jogos do ABC. E meu irmão é americano doente. Então, assim, eles dois, o meu irmão mais velho, e meu irmão é americano. Então, assim, eu ia naquele tempo, no início dos anos 90 ali, aos jogos do ABC com meu pai e ia aos jogos do América com meu irmão, porque o América naquela época subiu pra Série A, vocês lembram? Isso. E campeão do Nordeste e tal. Então, vi todos aqueles jogos e vi o ABC de Sérgio Alves dos anos 90, né, do Danadinho. Eram seleções. Toda aquela galera, eu assistia isso desde muito criança mesmo. Eu me lembro disso, assim, perfeitamente. Então, eu acompanho a ABC América há quase 30 anos. E, cara... É triste ver um jogo daquele, como triste, a gente viu aquele de ontem. Assim, eu esperava, lógico, no começo, ainda estamos no início de março, é lógico, tem muitas contratações, técnicos novos, então é natural que as equipes ainda estejam em momento de ajuste, não estão no 100%, a gente sabe disso, mas eu esperava um pouco mais, principalmente porque trata-se do clássico, né, Luizão? A gente que é acostumado a ver clássico sempre, às vezes aquele jogador que é ruim de doer, no clássico ele joga, ele cresce, a torcida vai lá, e faziam 2 anos que não assistíamos um clássico com torcida, as duas, né? Então foi bacana ver ali a torcida do ABC e do América, apesar que o público também poderia ter sido um pouco maior, mas a gente esperava um pouco mais das duas equipes, né? Infelizmente não foi um jogo assim muito bom de se assistir. As duas equipes, eu comentei depois do jogo, pareciam que estavam com mais medo de perder do que com vontade de ganhar. Isso, Digão, é uma tônica, mas não é de hoje. Se a gente for analisar os campeonatos potiguares passados e a gente observar os clássicos, hoje o nivelamento técnico ele é muito por baixo. Muito. E as equipes, quando entram em campo, elas entram para não perder. O América e o ABC entram em um clássico para não perder. E porque o clássico se tornou, na verdade, um divisor de águas para a manutenção de treinador. Tudo. Para diferenciar se uma equipe é melhor ou maior do que a outra na temporada, ou se para ver se essa equipe vai brigar pelo acesso. Enfim, o clássico hoje não é mais um espetáculo para os torcedores. Não. Ele, na verdade, é uma prova de fogo para ver quem é o menos ruim ou quem erra menos a partir desse clássico. E que eu acho que é uma maquiagem, viu, Diegão? Eu também acho. Eu acho que é uma maquiagem. O América foi campeão ontem, mas se a gente for analisar, a gente vai analisar mais a fundo já o América também tem suas limitações técnicas iguais à do ABC. Olha, e o pessoal falando assim, olha, o América foi campeão porque mereceu. Eu acho, com toda sinceridade, acho que nenhum dos dois merecia pelo que jogaram ontem.
tá? É lógico que se você for observar, o América foi um pouco melhor do que o ABC. Acho que o América teve mais vontade. Mais vontade. Isso. Mas dizer que o América fez um grande jogo, mereceu ganhar, eu acho que não. Mas, como o ABC conseguiu ser pior do que o América em campo, o América foi lá e com méritos nas cobranças de pênalti. Aliás, 2 cobranças horrorosas perdidas pelos jogadores do ABC. Isso. E o Renan Bragança, que para mim é o grande nome do América, junto com o Souza, com o volante, fez 2 defesas que garantiram o título do América. Mas a gente não pode se contentar, Luiz Eduardo, porque nós somos críticos a isso. Porque eu sempre falo, não se contente com pouco. Se você se contentar com pouco, você nunca vai chegar em algum lugar muito grande. A gente precisa ser chato agora, falar, pô, tá, precisa melhorar, tem que contratar, precisa mudar. Se é mudar treinador, jogador, não sei. Eu não sou dirigente de futebol, eles que têm que saber o que tem que ser feito. Mas eles precisam agir. Porque se você se conforma que pensar assim, poxa, fomos campeões do primeiro turno, tá show de bola, agora vamos ganhar tudo. Acontece o que aconteceu ano passado. O América tá na Série D, está no fundo do poço e o ABC na C. Então, assim, nós estamos em 2 séries horríveis, né? Nós deveríamos estar numa Série B, tem potencial para isso. Mas com esse futebol apresentado ontem, acho difícil. Então, se eu fosse dirigente hoje de ABC e América, independente do América que ganhou ou do ABC que perdeu, eu estaria junto com a minha direção falando, a gente precisa mudar. Primeiro turno acabou, ainda tem o segundo, para a gente chegar bem no Brasileiro. Dá tempo, né, Luiz? E o grande exemplo do que nós estamos falando aqui não é achismo, é fato. Você olha a tabela da Copa do Nordeste. Isso. Tem 2 grupos. Quais são os 2 lanternas? Isso. ABC e América. Quer dizer, a gente tá na lanterna, a gente perde hoje para a Paraíba, para o Piauí, para o Maranhão, para todos os outros estados do Nordeste. Quando nós batíamos de frente com os grandes, da Bahia, de Pernambuco e Ceará. Aliás, o Ceará a gente ficou à frente muito tempo do futebol cearense. Isso. E agora nós somos o lanterna da região. E o grande está aí na Copa do Nordeste, pessoal. É só você olhar as tabelas, os 2 lanternas são ABC e América. É uma vergonha. Eu acho que a gente precisa aceitar que tem que se mudar. E eu tinha muita esperança no América pela questão financeira. Porque você acompanha futebol também desde muito cedo. E a gente sempre ouviu falar, porque não tem dinheiro, porque não tem condições, porque deve, que não tem como investir, não sei o quê, futebol é muito caro. E o América, desde o ano passado, resolveu isso, né? O que a gente ouve é que dinheiro não é problema. Chega a SAF. Aí conseguiu piorar o time, é uma coisa que eu não consigo entender. E esse assunto é importante, porque surgiu alguns prints, e isso eu vou levar no jogo aberto, e eu recebi uma mensagem, isso aqui é interessante, eu vou abrir as solicitações aqui das mensagens, é como se fosse um perfil fake e que mandou uma denúncia em relação à SAF, dizendo que a SAF está devendo FGTS, remuneração e as promessas que foram feitas para jogadores da temporada passada. Então, esse assunto aí é pertinente, esse assunto aí é verdadeiro. A gente vai tratar no jogo aberto, mas o que deixa mais a imprensa e o torcedor, de um modo geral, com o pé atrás com a questão da SAF nesse momento do América. Sim. A gente espera que não, né? Que os fatos sejam colocados aí à mesa e que realmente seja esclarecido da melhor forma possível. Mas bora sair um pouquinho do assunto dessa SAF, bora falar do ABC. Vamos lá. O mais querido, ele chega para jogar contra o América nessa final, Digão, com o mesmo número de pontos, perdendo em saldo de gols, vacilando contra um Santa Cruz, empatando pelo placar de 2-2. Eu considero vacilo porque o ABC jogava em casa. E quer queira que não, o ABC é melhor do que o Santa Cruz quando a gente fala no papel. Sim. Mas o ABC ontem, ele não conseguiu demonstrar o seu verdadeiro futebol ou sua parte técnica que todo mundo aguarda. O Alisson foi mal, o Douglas Esquilo, que tanto se falou, mal. Entra o Búfalo, eu tô falando do setor onde espera os gols. Nem tocou na bola quando entrou. O Henderson, o Luan, o do Cruz também, né? Então, do meio pra frente foi horrível. Do meio pra frente foi horrível. Será que o Rafael Lacerda não vai conseguir extrair algo a mais dessa equipe do ABC? E precisa muito extrair desta equipe alguma coisa a mais do que fez ontem, né? Que você ir para um clássico contra o América, como o ABC foi, o torcedor ali se fazendo presente, finalmente o clássico com as 2 torcidas, que eu acho que isso aí já era para ter acabado há muito tempo, e foi bacana, e foi provado com fato aquilo que nós já falávamos, Luiz, sempre. Clássico é com as 2 torcidas. Não teve uma confusão registrada dentro do estádio. A gente critica muito as forças de segurança e parabenizar as forças de segurança. Parabéns. O projeto de segurança que foi feito, toda a estratégia foi maravilhosa. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha, não, porque lá no Alecrim, lá numa praça, não sei aonde. E assim, isso nunca vai deixar de existir, infelizmente, porque acontece. Isso são gangues rivais, né?
Eu pertenço aqui a uma turma, você pertence a outra, e eles vão brigar, se não for por futebol, é por bairro, é por não sei o... Então, assim, esses caras nunca vão deixar de existir, a polícia tem que agir e prender eles, isso é o que tem que fazer. Mas você prejudicar o torcedor que gosta de ir pro jogo por conta desses marginais, não pode fazer. Não pode fazer. E ontem a gente viu, mesmo porque o estádio é modulado, tava bem, a polícia ali no meio, tranquilo. Sempre tem aquela resenha, gozação com outra. Que é extremamente normal, que é gostoso. Mas assim, o jogo, você não viu uma confusão ali dentro, tranquilo. Se numa praça, não sei aonde, como a gente viu alguns vídeos aí rolando, no Alecrim, na Zona Norte, não sei aonde, isso aí é inevitável, não tem como fazer. Isso não faz parte do futebol, isso é uma questão de segurança. Agora, dentro do campo, beleza. Mas voltando pro ABC, eu acho que o ABC realmente precisa agir. O que o ABC fez ano passado, que levou o ABC a ser rebaixado da Série B, foi inércia na hora da mudança, né, Luiz? Verdade. Quer dizer, a gente viu... Era o Alan Al naquele período, né? O Alan Al. Teve o Marchiori antes. O Marchiori antes. No começo do campeonato, ficou esperando, não vai reagir, vai melhorar, vai reagir, vai melhorar. Não melhorou, não reagiu, o ABC foi rebaixado. Então, o que se viu ontem é que a equipe é muito limitada. O ABC sofre um problema, além do América, que não tem dinheiro para contratar. Mas, mesmo assim, o ABC precisa ser criativo, precisa ir atrás do mercado, precisa entender que, com esse time aí, o ABC corre um risco seríssimo de ser rebaixado na Série C. E o grande exemplo é, repito, a Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste ela tem um nível, inclusive, semelhante ali à Série C, eu acho que até um pouco melhor, porque tem alguns times de Série A. Então, se na Copa do Nordeste o ABC está nesse vexame, na Série C a tendência, com essa equipe aí, se não se ajustar, se não colocar, de fato, umas 2 ou 3 boas peças, Luizão, no meio campo, um cara no ataque diferenciado, você ficar esperando que o Alisson resolva todo o jogo, não vai resolver. O cara já com 35 anos, não vai. O Alisson é um cara para aparecer em um jogo ou outro, na cobrança de falta, num lance assim e tal, mas ele já é um cara veterano. Então, assim, ele precisa de outros caras com ele para ele fazer alguma coisa. Então, o BC precisa de umas 4 ou 5 boas contratações, mas para ontem, se deixar esperar começar o Campeonato Brasileiro, corre o risco de acontecer o que aconteceu ano passado. E é um dos piores cenários hoje a BC América vivem no futebol início de temporada, quando a gente fala de um baixíssimo nível de Campeonato Potiguar, sofrendo para vencer um Potiguar de Currais Novos, sofrendo para vencer um Santa Cruz, sofrendo para chegar junto da equipe do Potiguar de Mossoró. Ô Luiz, e com todo respeito às outras agremiações, são times semi-profissionais. Isso. Semi-profissionais. São times, só para contar aqui de bastidor, que a galera gosta em podcast, né? São times, galera, que vocês não fazem ideia, que às vezes tem dificuldade para fazer a feira. Isso. A feira, amigão. Então, vocês não têm ideia do que é um time que não tem, às vezes, condição de dar uma alimentação de alto nível para os seus atletas, que tem dificuldade de pagar uma hospedagem, um transporte. Os caras não têm. A maioria, muitas vezes, é bancada por empresários, alguém que bota a mão no bolso, mas eles não têm receita para isso. Então, é um time semi-profissional. Com todo respeito a essas camisas aí que estão jogando no campeonato. Então, era realmente para a BC América sobrar. Tranquilo, ganhar com a mão nas costas, porque o nível é realmente... O ABC América tem estrutura profissional e tem investimento profissional. Um orçamento 4, 5 vezes maior do que esses outros. E, Diegão, e a expectativa realmente é que o América, que o ABC, eles abram esses olhinhos maravilhosos e cresçam até então, porque a gente sabe, no meio de semana tem Copa do Nordeste, aí vai ser um divisor de águas para o planejamento. Sim. Porque se o ABC bate o CRB, beleza, tem chance de classificação. Se o América bate fora de casa a equipe do Ajuazeirense, né, na Bahia, ele também reergue e cresce na competição e muda o planejamento. Mas enfim, eu acho muito difícil a Copa do Nordeste para a ABC e para o América. Eu também acho. Mas quando a gente fala do América campeão, eu acho que passa muito pela audácia do Marquinhos Santos. Quando ele coloca o Norberto, tirando ele da lateral, colocando no meio, jogando ao lado do Souza e colocando o Marcos Ítalo, o velho Buiú, lá pela lateral. E o América, ele entra com essa formação. O que é que você achou dessa formação do Marquinhos Santos? Será que surpreendeu o Rafael Lacerda e conseguiu chegar com mais força e incomodar o ABC na partida inteira? Eu acho que sim. Eu acho que, como eu falei, eu acho que o América não fez um grande jogo, mas diante do limitado jogo que o ABC fez, o América conseguiu ser melhor em alguns momentos, principalmente início do primeiro tempo. Você viu que o América tinha mais posse de bola, conseguia chegar mais. O América tem um jogador diferenciado, que é o Souza, que é um cara que eu confesso que eu queimei um pouco a língua porque eu não esperava que ele ainda estivesse nesse nível, até pela idade dele. Eu pensei, esse cara vem aqueles caras que vêm aqui para acabar a carreira, mas ele é um cara que chegou super inteiro, você vê ele em forma,
né? Ele é um cara das bolas paradas, a bola passa sempre pelos pés dele. Então é um jogador que me chama muita atenção nessa equipe do América. Eu acho que a defesa do América também, com o passar do campeonato, ela foi se encaixando. Tem no Renan Bragança seu grande pilar. É um cara que ele realmente salva nos momentos. As poucas vezes que o ABC chegou ao ataque, ele esteve e com muita segurança. Inclusive nos pênaltis, pegou 2 pênaltis, que aliás foram muito mal batidos, mas ele tava lá, né? Você vê que ele pulou. Inclusive os pênaltis bem batidos, você vê que o goleiro, quando é bom, quando até o pênalti bem batido, ele sai na foto, né, Isso. Luiz? O de Wallace foi. Por exemplo, o Wallace ele saiu na o foto. Alisson Né? é um excepcional batedor de pênalti desde que ele era garoto, desde que ele começou. Ele sempre bateu muito bem. E eu acho que eu não me recordo nem do Alisson perdendo pênalti. Eu não lembro. Teve alguns, mas... Perdeu um ou outro, mas é difícil. Ele é um excepcional batedor. E você vê, ele bate sempre, geralmente, no canto e com muita força. É difícil pro goleiro pegar. Você foi goleiro aí. É goleiro aposentado. O goleiro peladeiro aposentado. Mas ele, cara, ele bate muito bem. E você viu que o Renan Bragança foi na bola. Ele saiu na foto. Quer dizer, o Renan, ele é um goleiro excepcional. Então, eu acho que o América, você vê alguma coisa de organização. Lógico, precisa melhorar bastante. E eu acho que agora o torcedor do América tem mais esperanças do que o do ABC por duas razões. Uma, primeiro, não só pelo jogo que ganhou, mas pelo dinheiro que o América tem mais para investir. Então, assim, dinheiro não é problema para o América, pelo menos é o que se fala. Eu não sei lá dentro, mas o que se fala é que o América não tem problema para contratar. Por exemplo, acabando aí Paulista, Carioca, não sei o que jogadores... O América vai ter condição. A janela e opções abre, né? Vai ter condição. E o segundo fator é o Marcelo Santana, que acabou de chegar. O Marcelo Santana não teve tempo nem de desarrumar a mala. É um cara que tem muita experiência. Ele ajudou na revitalização do Bahia, que hoje é uma SAF, né? Uma SAF aí grande. O Bahia tá crescendo muito. E isso começou lá atrás com o Marcelo Santana, o Bahia afundado na Série C. Ele foi lá e ajudou no resgate da equipe baiana. Eu acho que é um cara muito sério. Eu acho que é um cara que pode ajudar o América nessas contratações. E como eu repito, o maior problema que era a bala, né? O dinheiro para contratar o América não tá mais. Então eu acho que o América tem tudo para se tomar atitudes e entender, como você disse, não se iludir, né, Luiz? Não pode se iludir, achar, ganhei o primeiro turno, agora de boa. O que o América deve fazer, na minha opinião? Eu acho que o América agora, no segundo turno, vai ficar de boa. Deve fazer um time misto para que ele possa ir justamente ajustando a equipe, contratando jogadores, e aí é o correto se organizar para chegar forte na final e buscar, quem sabe, aí a Copa do Brasil na segunda fase, que o América sofreu para passar, né? E na Copa do Nordeste é bem provável, o América só tem 1 ponto, né, em 4 jogos. Então, é focar no brasileiro, que é o foco principal do América no ano. O América ficar na Série D é uma tragédia, uma tragédia. E eu vou fazer outra pergunta para a gente entrar já no assunto Diego Dantas, para a gente conhecer mais um pouco do profissional Diego Dantas, como começou, inspirações, até chegar ao Diego Dantas, que é referência no futebol brasileiro e narrações. Ora, Diegão, hoje, quem é que está com a vida mais tranquila, entre aspas, porque ninguém está tranquilo, com as cobranças e elencos. Mas ABC e América hoje, temporada 2024, quem olha para o futuro e tem uma vida mais tranquila para trabalhar? Eu acho o América. Primeiro pelo fato de estar na Série D, o nível é bem mais baixo. Né? Então o América ele consegue enxergar um horizonte mais tranquilo pela frente. O ABC joga a C e a C é um campeonato muito duro. A muito C é a Série B. É muito complicado, é muito difícil. E a Série D, o nível dos adversários é mais baixo. O América está montando e tem condição financeira para isso hoje, de montar uma equipe nível Série C-B. Tem dinheiro para isso e deve montar uma equipe para isso, para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o América tem mais condições. Repito, não pelo jogo de ontem. Você não pode só olhar, porque foi campeão, estão falando isso, não. Eu acho pela estrutura que tem. Hoje o América, ano passado, ainda tinha muita coisa para ajeitar, ajeitou o CT, ajeitou muita coisa interna, que isso faz a diferença, e agora começa a formar essa base. Mas tem que contratar realmente. O Marcelo Santana agora ele tem que chegar e dar os tiros certos, Luiz. Olha, Série C, Série C e D ela tem uma característica, são jogos muito duros. Então você tem que montar. Primeiro você tem que ter um grande goleiro, eu acho que o América já tem. Tem que ter um time muito forte, porque são jogos duros, em campos muito ruins. E não adianta você trazer, por exemplo, um jogador muito técnico, muito craque, que ele vai ter dificuldades. Ele vai sofrer um gramado. Ele vai sofrer. Você tem que ter aquele cara cascudo nessas competições, que já conhece, que sabe como é, porque é difícil você jogar uma Série D, é muito complicado. A gente viu o América há quantos anos aí, né? Eu acho que 6 a 7 anos. Na série. Acho que no 7º ano ele subiu. Pois é. Por quê? Porque é difícil. Porque ninguém quer jogar a Série D, Luiz. Olha só. Qual jogador que tem uma proposta da B e da C que vem pra D? Nenhum.
Não. Às vezes para ganhar menos lá, mas ele pensa na projeção. Acho que por isso que o perfil de contratações do América, quando você olha, são sempre jogadores muito jovens. É o cara que está encostado ali num time maior, que ou está entrando e não está tendo tanta chance, e ele vê aqui, pô, vou para lá e vou jogar. Vou jogar. Foi o que o Cauã fez do Vasco. Né? Ele veio para cá, mas também não está agradando. Eu acho que também passa muito por essa questão agora do que o Marcelo Santana vai fazer. O América tem condições de já subir, porque pensar em ficar na Série D novamente aí, eu acho que coloca tudo abaixo que a SAF veio fazer. Isso, e seria ótimo para o nosso futebol, porque o América, que já garantiu a sua vaga, isso que ninguém quer, mas já garantiu a sua vaga para 2025 na Série D, com esse título do primeiro turno. Pois é. Ele já garante. Mas se o América sobe nessa temporada, abre uma vaga para um clube que está ali, por exemplo, pode ser o Santa Cruz, É o uma maravilha. Baraunas. Pois é, perfeito. Então, o nosso futebol também cresce com a ascensão do América a uma série da seguinte, que é a Série C, e também o ABC também, sei lá, dá uma reviravolta nessa temporada e retorna para a Série B. Eu acho importante não só para os clubes, para a torcida, mas para os profissionais que trabalham na área, para o ambulante que necessita estar ali na frente todo jogo, vendendo Você viu, Luiz, produto. ontem, mesmo com ingressos super caros, a renda foi de R$500 mil. Isso. Acho que fazia tempo que eu não lembrava de ver um jogo aqui dando 500 mil. Então isso é muito bom, né? Isso é legal. Agora vamos falar do Diegão. Diego Dantas do Brasil. A gente brinca assim, e tem vários apelidos que a gente brincava na 98. Era o Olímpico, era o Dieguinho do Brasil. E passa muito pelo momento que Diego viveu, e foi maravilhoso. Isso é totalmente gostoso e gratificante de curtir, porque eu trabalhava com o Diego no período, quando o Diego vai para o Sport TV, né? Uma das principais emissoras que transmitem futebol no nosso país, e você fazia parte desse grupo. Fala dessa história e como começou. A gente sabe que você passou pela 98 FM, né? Isso. Olha, eu tive muita sorte. Ontem, inclusive, eu tive a alegria, liguei pro Garganta de Ouro. Caraca, Jorge Aldi. Foi aniversário dele ontem, inclusive. É dia 3 de março. Eu nunca esqueço, porque é o aniversário... Ele e Zico, eu falo os dois craques. Ele é flamenguista doente, né? Aí liguei pro Garganta. Eu tive muita sorte, você também, né, Luiz? A gente teve muita sorte. Quando a gente começou, quase que juntos ali, eu um pouquinho antes, a gente era muito novo e eu olhava pros caras que trabalhavam com a gente, eram os caras que eu escutei a vida inteira. Só fera. Né? Você tinha Jorge Aldi, o narrador, que pra mim o maior narrador que já esteve aqui na nossa terra. Você tinha o Lupécio Luiz, pra mim o maior comentarista que eu já vi e já trabalhei na vida. Tá? O pessoal sempre pergunta, Diego, você trabalhou? Eu trabalhei com campeões olímpicos. Eu narrei jogo de vôlei com o Nauber, campeão olímpico, capitão, e vários outros craques comentaram, jogadores de futebol, etc. Mas para mim, nenhum comentarista foi melhor que o Lupécio Luiz, que eu trabalhei do meu lado. Era um excesso, uma inteligência, um cara genial. Ex-Mar Tavares, Milton Taviano, já falecido comentarista FIFA, o nosso grande Ed Oliveira, que era um monstro do rádio, Chico Inácio, o velho Punk também, saudoso Chico Inácio. Então eram caras ali que eu tava a todo momento, e eles tinham comigo, como tinham com você, ali quase que um carinho de pai para filho, né? Era um carinho de pai para filho. Porque a gente era novo, então eu me lembro inúmeras vezes quando o Jorge, ou o Lupécio, ou o Chico, essa galera, eles iam dar um toque, alguma coisa ali, porque você no começo você não sabe nem o que fazer, né? Aí ele chamava assim no canto, sempre eles faziam dessa forma, nunca era uma coisa assim pra falar na frente dos outros, chamavam no canto, fala assim, você devia fazer assim. E ali eu fui aprendendo e vendo como eles faziam, e muitos conceitos de responsabilidade eu aprendi com aqueles caras de profissionalismo, por exemplo. Eu me lembro que toda a vida eu tentava chegar antes de Lupécio ou Jorge, nunca consegui. Verdade. Então eu dizia, pai, eu cheguei 2 horas antes do jogo, hoje eu vou... Eles já estavam lá sentados. Já estavam lá. E o Lupécio, o velhinho, tal, com o caderninho dele lá, tal, tudo. Eu falava, rapaz, esse cara, ele estudava a semana inteira para fazer um jogo. E ele não precisava, pouca gente sabe disso, mas o Lupécio não precisava de rádio para nada. Ele era um cara com a vida feita, foi bancário, não sei o que e tal. Então ele fazia ali realmente para se divertir. Mas era um profissionalismo assim de um nível muito grande. Então quando eu fiz a seleção para entrar no Sport TV, eu diria que para mim o grande diferencial foi esse período do rádio. Porque eu aprendi com, para mim, assim, os melhores que tinham para aprender. Então eu fiz uma seleção na época com mais de 11.500 pessoas, que foi um ano, de janeiro a dezembro. E em nenhum momento eu me senti seguro. Porque eu já estava bem preparado pela época do rádio. E aí tive grandes oportunidades, fiz a Olimpíada, narrei todos os principais campeonatos que são disputados no Brasil, de Série A, Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, por aí vai. Passei por plataformas internacionais como o DAZN, que é uma plataforma que transmitia jogos para o mundo inteiro.
depois várias outras plataformas de streaming, até chegar aqui na Band, enfim, e continuar fazendo. E hoje eu até, inclusive, botei um vídeo no meu Instagram mostrando os bastidores da transmissão de ontem. Legal, hein? O Rios ficou bacana. Contando que a galera tem muita curiosidade. E hoje eu tenho o prazer de fazer isso literalmente por satisfação pessoal, né? Porque eu tenho a minha empresa, assim como você tem a sua. Então a gente, no meu caso, é uma agência de comunicação que eu trabalho de segunda a sexta. Né? Estava lá agora, daqui a pouco acabar aqui, vou para lá e tal. E trabalho aquele escritório normal. Então, aos finais de semana, eu sempre digo, eu vou me divertir. É uma grande brincadeira para mim. Então, poder fazer o que eu gosto de fazer, que é fazer o jogo de futebol, né? Então, você ter a chance de se divertir fazendo um ABC e América, um clássico, é muito legal. O jogo não ajudou muito, mas foi legal. Mas eu sempre falo assim, eu tive muita sorte, porque quando você olha, Luiz, eu estava conversando com uma amiga esses dias, por exemplo, quantos advogados você conhece? Deve conhecer vários. Tem vários. Quantos médicos você conhece? Vários. Qualquer profissão que você falar, você vai lembrar de vários nomes assim que vão passar na sua cabeça. Quando você fala assim, quantos narradores você conhece? Aí você fica... Realmente, você conta nos dedos. E próximo, você não tem aqui em Natal, assim, poucos narradores. Você conta em Natal, pronto, aqui na Band temos eu, tenho você, aí tem um pessoal do rádio, você conta nos dedos. Então, assim, é uma profissão que tem pouquíssimas vagas, pouquíssimas chances. Né? E eu ser... num estado, sempre a figura que tenho feito nos últimos anos os principais campeonatos, eu acho que é um privilégio, né? Porque quantas pessoas gostam de ter essa chance, eu tenho. Isso. E para mim é uma grande diversão. Ô Diegão, e quando a gente fala sobre isso, e a gente que já vem há muito tempo nessa área, quando a gente fala do esporte, né? Em 98 eu entrei em 2012 trabalhando, e logo de cara já estava no futebol envolvido. Pois já. é. Acho que você entrou um ano... 2011. 2011 só um ano antes. E a gente entra naquela equipe de ouro da líder, assim, FM, 80% de audiência, 80, é um absurdo. A gente brigava com a Rádio Globo na época, brigar no bom sentido, a gente fala isso comercialmente e no projeto da rádio, mas nunca teve essa briga por audiência. Mas a gente entra naquele período de ouro do rádio, com Garganta, Lupécio Luiz, eu ainda peguei ali o Mito Otaviano, a Breno Perrucci, Dionísio Alteda, e o Chico Inácio entra para reforçar essa equipe, caraca, velho. E uma pessoa que marcou muito, isso aí é com você, além do Garganta aqui, né, que a gente sempre fala do Garganta, mas o Chico Inácio, eu acho que é uma das referências maiores que eu tenho, não só no futebol, mas na comunicação. Acho que o jeitão Luiz Eduardo de ser no ar, de brincar e tudo mais, e planejar aquela brincadeira passa muito pelo Chico. Muito. Eu lembro naquela onda não lembro qual era o jogo, mas Chiquinho chegou e disse, Lula, hoje eu vou fazer uma presepada. Qual é a presepada, Chiquinho? Senão hoje eu vou cantar o maior cancionismo da música popular brasileira. Eu disse, Chiquinho, então beleza. E ele sempre combinava. Ele soltava assim numa resenha que era uma coisa, era incrível. Não, e outra, e na resenha interna assim, era muito massa trabalhar com... Não, ele era um cara Eu sonhei com o Chico Inácio, isso eu nunca falei pra ninguém, vou falar agora. Eu acho que foi nesse ano, eu sonhei com o Chico. Eu acho que eu falei tanto do Chico no dia, que eu sonhei com o Chico Inácio e era aquela mesma alegria. Olha... Era a mesma alegria, rapaz. Ele tava vivinho na minha frente, assim, ó, batendo um papo, aquele negócio da mesma alegria. 2 episódios que eu nunca esqueço do Chico. O primeiro deles, eu estava em Parnaíba, no Piauí. Lá no Piauí. Fazendo um jogo pela Copa do Brasil, um jogo do ABC. O jogo foi vencido pelo ABC, acho que 2-1. 2 gols do Rodrigo Silva, na época, camisa 9. E... a viagem de rádio, pouca gente não sabe o que é o rádio. O rádio, ele é sofrido. Não tem glamour, não. Você viaja só. Então, você viaja 3 dias para fazer um jogo de 2 horas. Então, era uma viagem muito complicada para o Piauí e tal. E aí eu cheguei, cheio de mala, equipamento e etc. E eu nunca me dei bem com o negócio de montar equipamento, eu não gosto, eu não sei mexer. Você mexia nas mesas ali da rádio. Eu mexia, mas eu também não gosto, mas eu mexia eu não sei, porque tinha que mexer. O pessoal perguntava aquela mesa, eu não sei nem ligar, eu só sei falar. Aí eu cheguei e tal, aí Antônio, você lembra o técnico? Grande figura, Super Mario. Aí Antônio chegou, você monta assim, tá? E ele já deixou meio que pronto, era botar na tomada. Eu falei, show, não tem muito o que fazer, né? Aí cheguei, etc. Monto lá o equipamento, testei, show. Aquele carô assim, de 50 graus do Piauí, não sei o quê. Suando, feito uma bica. Aí eu olhei. Aí quando eu fui, olha só, um detalhe que as pessoas nem imaginam, né? Esse fone aqui, você, para entrar no equipamento, ele tem um adaptador chamado P10, Isso. que é um adaptador que custa R$5. É um negócio super barato. Só que o Antônio botou o fone e esqueceu do adaptador. Sem o adaptador, você não tem retorno. Você não escuta. Você tava ceguinho lá em Então, Piauí. como é que eu vou escutar Natal? Não tinha como.
E não tinha como escutar a programação, a hora de entrar, nada, por conta do negócio de R$5. Mas porque ele tinha esquecido mesmo, não esqueceu de colocar. Eu falei, mas e agora? E lá vai, e tinha assim, umas 10 cabines, eu saí de cabine em cabine. Rapaz, você tem um adaptador pro fone? Não tenho. Eu falei, rapaz, e agora, bicho? E fiquei nervoso e sozinho. Quer dizer, quando você tá com algum colega, o que eu faria? Deixaria o colega ali e saía atrás pra comprar, né? Só que não tinha ninguém, eu não conhecia ali, o pessoal do Piauí e tal. Eu falei, rapaz, vou ter que... Desmontei tudo, botei tudo nas malas e falei, vou pegar eu não sei se eu tava de carro, alguma coisa assim. Eu falei, vou pegar um carro e tal e vou atrás. Aí um cara do Piauí, eu falei, amigo, tem alguma loja de som aqui? Eu falei, rapaz, tem no centro ali, tem uma lojinha que vende equipamento de som. Toda essa loja tem esse adaptador. Tem porque é uma coisa muito simples, é tipo um adaptador de tomada, né? Então, beleza. Quando eu vou descendo a escada, desesperado, a hora do jogo já chegando, vem subindo o Chiquinho. Tá aquele jeito cantando aquelas músicas. Aquela passadazinha dele. E tal, macia e não sei o que e tal. Aí, porra, tá indo pra onde? Não sei o que e tal. Bicho. E ele era a nossa principal concorrente. Nós éramos a 98, ele era a 96. Na época ele tava na 96. Ele era nosso maior concorrente. Aí ele olhou e disse, o que foi? Ele disse, rapaz, porque o técnico lá esqueceu de colocar o adaptador pro meu fone, bicho. Tu acredita? Montei o equipamento todinho, não tô sem retorno. Ele, do jeito que ele estava assim, com fone, ele pegou o adaptador dele, pega o meu, aí eu trouxe outro aqui em reserva. Ele assim, na hora, mas não foi, ele não pensou, ele não ficou. E eu tinha ido em outras rádios de Natal, tinha 2 rádios lá em Natal, tá certo? E não vou falar o nome dos caras, mas eu sabia que esses caras andavam com equipamento reserva. E eles tinham. E quando eu entrei para perguntar para os caras, você tem? Não tenho não, ninguém queria emprestar, porque é concorrente, ele que se dê mal. Ele tirou dele na hora e me deu assim, e a gente não era muito próximo, não. Ele falou, pega o meu aqui, eu tenho reserva e a gente se vira aqui e tal. E foi desse jeito, e eu fiz o jogo com isso. E a segunda passagem foi quando eu cheguei no velório dele, tinha um sobrinho dele lá e tal, e eu não conhecia a família dele, e o sobrinho dele chegou, você é o Diego, não sei o que. Rapaz, ele dizia a todo mundo que você era o filho dele no rádio. Você era o cara, e ele tinha esse carinho muito grande por mim, por você, porque ele todo momento ele chegava, ele dava um toque, mas sempre com muita elegância. Nunca era querendo se achar mais do que você. Era sempre, vamos combinar, você faz assim, me chama desse jeito que eu vou. Então ele era um espetáculo, né? Você já armava ali com ele alguma coisa na hora do jogo. A gente sempre armava alguma coisa. Sempre só, você me chama naquela hora que você faz assim que eu vou falar aquele negócio. Então você armava pra ele entrar, porque ele que fazia o show. Ele era um cara, ele era um showman, né? No ar. E tanto que ele era um carisma assim, era um negócio, onde você andava, todo mundo perguntava, rapaz, o Chico, não sei o quê. Todo mundo gostava dele, era um espetáculo. E outra coisa, era o que o Diego falou aí, era de humildade gigantesca. A gente terminava uma jornada dessa da vida, assim, um domingo desse de futebol, o Chiquinho terminava o jogo, ligava. Lula, arrebentamos! Pô, legal, foi massa! Parabéns, Lula! Pô, Chiquinho, valeu! Pô, é muito legal, gente. Então são figuraças. E a preocupação dessa galera também, como o Diego falou, o compromisso que eles tinham, né? Eu falo do Garganta que eles tinham porque o Garganta tá fora do ar hoje. Mas o compromisso que eles tinham de chegar cedo, estudar, de pegar um produto que a gente sabe que é tão difícil, tão complicado como o Campeonato Potiguar, como o nosso futebol, e colocar um patamar numa transmissão esportiva, quem é craque que pode fazer. Muito. É fácil você narrar um Flamengo, um São Paulo. Pois é, exatamente. Corinthians, né? Difícil é você colocar emoção e alegria numa competição de nível fraco, numa competição de nível técnico baixíssimo, e você conseguir entregar o melhor. É muito difícil. E prender o cara ali no jogo, né? Isso. Porque o que acontece? A audiência, tanto no rádio ou na TV, o seu trabalho qual é? Qual é o nosso trabalho? É fazer o cara não mudar. Isso. Porque, por exemplo, você liga a TV no jogo, então você tem ali na TV a cabo 200 opções. Hoje todo mundo tem uma TV ali com 200 canais. Então você tá brigando com 200 opções que o cara tem ali para escolher. Então você, às vezes, um jogo que não tá legal, você conseguir prender, é porque você tá fazendo seu trabalho bem feito. É a mesma coisa da rádio. A rádio ele tem várias frequências ali. O cara pode escutar música, pode escutar qualquer outra coisa. Mas você tem que fazer com que ele fique ali preso. E eu acho que esses caras, eles conseguiam fazer isso muito bem. E eu fazia muito essa observação, de ficar olhando como é que esse cara fazia. Eu tento, como você fala, o Chico fazia assim. Lógico, você nunca vai conseguir fazer do jeito que ele fazia, mas você tenta pegar um pouco daquela referência e colocar, porque eles eram espetaculares. E, Diegão, pra gente encerrar o nosso Pote Gol hoje, e quando a gente vê essa nova geração, e a gente pode citar porque tem uma pessoa e uma figuraça que tá com a gente, que é a Cecília Batalha, e que eu cobrei muito, vem novidade da Cecília Batalha aqui na Band, cobrei muito. Quando eu vi a Cecília aqui,
aquela garota que ama futebol e que se identifica, e você vê no brilho do olhar, eu disse, caraca, essa gata aí, essa mocinha tem que estar com a gente, na nossa equipe. E a gente vê essa galera na renovação, né? O jornalismo esportivo, ele está se renovando. Com esses projetos que aparecem na universidade e com outras pessoas que também não têm acesso à universidade, mas que através da internet conseguem levar a sua opinião. E não só essa galera que trabalha com a comunicação, mas a turma que leva o futebol também através das redes sociais. O Marcelo Petrovic, com humor, né? Como o próprio Major, enfim. É outras formas de cobrir, outra forma de cobrir um futebol, né? E a galera gosta. E assim, para fechar, eu acho que a primeira coisa, quando alguém manda mensagem pra gente, se você quer trabalhar com isso, você tem que gostar muito. Sabe o que vai acontecer? Porque é fácil você achar que é muito glamuroso, é não sei o quê, a TV ela tem muito isso, rádio, etc. Mas você imagina o seguinte, certo? Hoje as equipes estão na série C e D. Isso. Por muito tempo estiveram na B. Então o campeonato ele começa em janeiro. E série B, por exemplo, ele vai até o fim de novembro, dia 31 de novembro. Geralmente acaba no último dia do mês. Dia 30, aliás, né? De novembro. Sempre acaba no último dia do mês ou no início, às vezes, de dezembro. Então você fica de janeiro a novembro, amigão, sem final de semana. Tá? Sem folga no fim de semana. Luiz Eduardo sabe o que é isso. Eu passei por isso. Então a gente ficava sem fim de semana. Então, vai toda a turma viajar no fim de semana. Não vai, porque tem jogo. Não bebe, vai pro churrasco. Ou vai e não bebe, não curte, passa uma horinha. Passa uma horinha, porque churrasco começa meio-dia, 1 hora. Você passa lá, pegou um pedaço de carne, daí tá na hora de ir pro jogo. E não pode comer muito pra não ficar com a barriga cheia, não sei o que e tal, porque vai pro jogo. Então, são detalhes que eu digo assim, se você gosta, você consegue fazer. Mas se você não gosta, ou se você tá ali pra ganhar dinheiro ou pra ficar famoso só, alguma coisa assim que a pessoa acha que vai ficar famoso, porque vai aparecer na TV, em alguma coisa assim, ele vai se dar muito mal. Porque quando passar a fase do glamour, que ele começar no dia a dia, sábado e domingo em jogo, de janeiro a novembro, é uma coisa engraçada. Eu sempre só tirei férias em dezembro, que são... Você, Luiz, tem família, sabe. Quem tem filho, vai viajar, o período mais caro que tem é dezembro. Hotel, passagem, hospedagem, tudo é caro. Ainda vem a matrícula dos meninos. E por que é tão caro? Porque todo mundo tira férias em dezembro. Então... aparecia uma promoção de viagem, promoção em maio, em junho. Eu não ia porque tinha jogo. Então, são coisas que você tem que abrir mão pessoal para poder trabalhar. Isso. Então, eu torço muito nessa nova geração e como o tempo passa, né? Então, a gente falando do Chiquinho, falando do Jorge Aldir, mas agora a galera começa a acompanhar o Diego Dantas, o Luiz Eduardo, e a nossa responsabilidade ela só aumenta. Pois é, agora nós somos velhos. Né? Ô, Diegão, velho, que bom ter você aqui, obrigado. Valeu. E a gente se encontra aí na final do Campeonato Potiguar pra gente fazer um balanço, quem sabe um balanço melhor, onde não se prenda realmente apenas nesse nível técnico que a gente sabe que está muito baixo e que eu acho que pode mais. Pode muito mais. O Campeonato Potiguar, no segundo turno, tomara que ele ofereça um pouco mais da parte técnica e que enche os nossos olhos até o final do campeonato. É isso aí. Obrigado a galera do Potigol. Você que teve a paciência de nos escutar até agora. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, Lula. Sempre uma alegria estar com você. A gente começou quase que junto ali, né? Poucos meses de diferença e esperamos estar juntos em muitas outras jornadas pela frente. Tem um projeto no futuro, a Rebequinha tá aqui, eu vou falar pra gente fechar o nosso Potigol, que é um podcast, quando acabar o produto Potigol, a gente vai lançar um novo podcast com o Luiz Eduardo, mas, claro, falando de futebol e outras coisas da vida. Vambora. Aí eu vou convidar você, que a gente tem umas presepadas. Com maior satisfação. Tem umas presepadas do Luizão pra falar. E pode falar, que a Lívia sabe das presepadas. A gente tem que lançar uns proibidões, assim. Vai chegar os proibidões de Luizão, hein? Valeu, meu povo. Valeu. A gente se encontra no próximo Potigol, hein? Cheiro grande e até a próxima.